ser que vive na Terra se interroga sobre Deus, sobre a sua existência ou não, ou sobre a nossa relação com Ele e como a podemos melhorar, intensificar, clarificar. Todavia, no Ocidente, desenvolveu-se uma doutrina, a da Trindade Divina, que se tornou uma fonte não só de riqueza conceptual, mas também de interrogações, lutas que levaram algumas proposições a serem consideradas heréticas ou ultrapassadas, pois a divinização feita de Jesus como Filho de Deus único e o erguimento do Espírito ou do dom do Espírito a uma pessoa pela uma Trindade criaram refutações, criaram críticas e criaram sobretudo muitas dúvidas. Portanto, a todos nós cabe essa tarefa de quando em quando de nos interrogarmos com humildade e, se possível, com algumas leituras e meditações sobre tal tema e sobre os seus apologistas, defensores, críticos, para que possamos ter uma compreensão melhor destes níveis que, colocados entre a noção de divindade e a nossa humanidade, podem ser tanto impulsionadores como dificultadores da realização ao assumirmos como real ou como verdadeiro, seja algumas passagens, seja algumas posições que foram desenvolvidas ao longo dos séculos. O Espírito Santo, sobretudo, e em Portugal, onde há até uma rica tradição do culto do Espírito Santo, é aquele que nos provoca mais questionamento, mais dúvida, pois pouca gente o conhece verdadeiramente ou pode caracterizar ou definir, apenas em geral, se vendo o que se considera serem os seus dons, os dons do Espírito, os sinais da sua manifestação no ser humano ou na Igreja nascente. Assim, a dogmatização e, posteriormente, a teologia do Espírito Santo foram criadas a partir de muitas hesitações e só, praticamente, os últimos padres apostólicos e, posteriormente, é que se começa, com os concílios, a gizar uma doutrina que foi depois, de certa forma, imposta aos crentes. Ora, a questão primordial que convém tentarmos sondar é até que ponto é que o Espírito Divino que está no ser humano é ele verdadeiramente o Espírito Santo em nós. Certamente, sem pôr em causa a existência de uma comunhão, de uma interconectividade, uma possibilidade de inspiração, de ligação, seja com outros espíritos, nomeadamente visíveis ou já
invisíveis aos olhos físicos, o caso dos nossos antepassados, ou os santos, ou os mestres, ou mesmo os anjos, e que podem, de certa forma, inspirar-nos ou impulsionarem, ou fortificarem, ou manifestarem essas capacidades multidimensionais e expandidas de consciência que caracterizam os dons do Espírito Santo, ou como o dom de entender línguas, o dom da profecia, o dom do discernimento dos espíritos, o dom da sabedoria, o dom também, no fundo, da compaixão com os que nos rodeiam. E é, portanto, então, o nosso dever, em vez de ficarmos numa mera crença, num Espírito Santo, que foi simbolizado numa pomba e que, na sua forma mais perfeita e sintética, foi considerado como o amor que une o Pai e o Filho e que os une com a humanidade. Até que ponto é que este amor, elevado à sua dimensão de origem divina, e ao longo dos séculos muitos místicos, ou seja, muitos seres que conseguiram uma realização interior supra-racional, ou seja, por visão ou por vivência no seu corpo espiritual, tiveram de que Deus é amor e que, portanto, nós devemos ter constantemente essa tensão, esse talento, esse talent, essa tentativa de bem fazer, ou seja, como o nosso infante Dom Henrique escolheu como para a sua empresa ou mote de vida e que se manifestou, de certa forma, nos descobrimentos, seja de sabedoria, de ciência, como de terras, talent de bien faire, bem, que é amor e que é verdade, e que nos junta assim com a tradição grega, pitagórica, socrática, platónica, neoplatónica, plotiniana e por aí adiante. Mas, sobretudo, é esta consciência que existem valores, que existem ideias, princípios, que, sendo divinos, devem ser procurados, trabalhados, desenvolvidos e mesmo lutados por eles face às forças que os recusam pelas mais diversas razões, as principais sendo, certamente, a ignorância, o egoísmo, a ganância, o ódio, a crueldade, a violência. Estas são as formas principais do mal, do diabolos, do adversário, do que separa, do que destrói o outro, se espalharem pelos seres e pelo planeta, e todos nós, de um modo ou de outro, enquanto que seres individuais e dotados de um ego, somos fatalmente envolvidos, a que se acrescenta como causa uma constante excitação e fermentação de medos, hoje em dia muito provocados pelos governantes e pelos média que obedecem, seja aos governantes, seja aos grupos de pressão, sobretudo financeiros, farmacêuticos, consumistas, tentando criar nas pessoas temores e assim agudizarem comportamentos, por vezes, irracionais, de seguidismos
de formas absurdas de lidarem com o futuro, criando entregas a atos instintivos que só vão desequilibrar a própria economia e a própria ordem das sociedades. É, portanto, fundamental nós termos, de tempos a tempos, alguns momentos de meditação para, tentando abrir-nos ao nosso espírito e a essa comunidade ou corpo místico da Igreja ou da humanidade, ou como se chama hoje, o campo unificado de energia, consciência e informação, recebermos as ideias, as intuições, as forças que o nosso corpo espiritual consegue ao ser acalmada a mente que o envolve e que o sobrepõe e que o soterra em geral. Yoga Chitra Vitri Niroda foi dito por um dos seus mestres, Patanjali, nos seus famosos Yoga Sutras, entre nós já traduzidos, até numa versão minha com o mestre Satchitananda Das, realizada em 1994 em Calcutta, no Ramakrishna Institute of Culture, e que a escritora Maria utilizou e comentou à sua modo e à sua maneira de mulher que medita com regularidade há muitos anos. Yoga Chitta Vritti Niroda significa então yoga, ou estado unificado, é aquele que se obtém pela aquietação, a diminuição dos vrittis, de chitta, vrittis, as ondulações, de chitta, a substância mental. Como atingirmos esta aquietação tem sido ao longo dos séculos o que ainda foi chamado a sadhana, ou seja, as práticas que facilitam esta diminuição das ondas mentais dispersantes, em grande parte provenientes do hemisfério esquerdo, ligadas com as preocupações e com o cotidiano, e a noção de espaço, de silêncio, de sensibilidade, da inspiração interior, emergem e permitem que a nossa intuição, o nosso olho espiritual, que a nossa própria mente receba as tais ideias ou formas geométricas de que se falou no platonismo e que têm vários níveis, certamente, desde os mais abstratos aos menos abstratos, e que nos transmitem, como sinais dos mundos espirituais, indicações para o nosso caminho e para o nosso trabalho. Nesta perspectiva, esta diminuição das atividades mentais e fortalecimento do corpo espiritual e da sensibilidade espiritual vai-nos abrindo a uma identificação ao espírito e a uma percepção maior de que nós somos espíritos de origem divina, encarnados nestes corpos e, de certa forma, com a missão de desenvolvermos mais esta ligação com o espírito e com a divindade e com a tal sabedoria, também denominada Logos, ou razão imanente ao próprio universo, e que foi, no cristianismo, por alguns dos padres apostólicos, equacionada com Cristo, com Jesus. Jesus teria realizado mais essa consciência cósmica, esse Logos spermaticoi, como falavam os estoicos, um Logos que estava derramado pelo universo e que, portanto, leva alguns seres e muitos
a admitirem um panpsiquismo, ou seja, há uma energia psíquica em todo o universo e todos os seres a podem manifestar mais ou menos conforme a qualidade dos seus corpos e da sua própria consciência e mente. Podemos então dizer que esta nossa assunção de um espírito individual em nós, de uma transversalidade, de um logos imanente a todo o universo e também transcendente, nos permite comungar no nosso interior com a fonte primordial que nos emanou, a fonte divina, e que nos permite também estender a nossa adoração, ou a nossa consciência, ou a nossa gratidão pelo cosmos, não nos limitando apenas, seja ao cérebro, ficando reduzido dentro dele, mas não podendo, pelas experiências, seja de transmissão de pensamentos, seja de visão à distância, percepcionarmos no olho espiritual esta maravilha de sinfonia, esta realmente música das esferas e das partículas que subjaz a manifestação e que leva alguns seres a terem os seus êxtases no sentido de êxtases, de estar fora de si ao contemplar o universo e as estrelas numa noite de verão com o canto das cigarras. É um êxtase no sentido de que a consciência não fica limitada apenas ao cérebro e às limitações dos 5 sentidos, mas se expande e atinge as dimensões mais vastas do universo. Simultaneamente, interiormente, pelas nossas meditações diárias e muitas vezes noturnas, quando acordamos, e devemos aproveitar esses momentos, pois a mente está mais calma e há menos ruídos, já que nessas alturas a mente se acalma mais e podemos então obter vivências maiores, percepções maiores desta luz de que a vela é um símbolo que está sempre acessível a nós. Algumas pessoas usam até para meditar, outras até que diminuem o uso da eletricidade e utilizam mais a vela para terem uma harmonia da natureza, a qual permite percepcionar, neste caso aqui, estes cristais do Jerez, pois todos nós somos cristais que ou temos que limpar, ou desenterrar, ou talhar para refletirem a luz divina, a luz íntima, a luz espiritual. Possa então estas breves palavras e pequena incursão dos mistérios do Espírito e do Espírito Santo permitir que a inspiração do Espírito seja visto como o Espírito Santo da Igreja, seja visto como o nosso próprio Espírito, seja visto como a comunhão com o campo unificado de energia, consciência e informação e com os outros Espíritos com quem estamos interconectados e de que temos tantos sinais nos sonhos ou noutros momentos por diversas formas, seja sons, seja visão, seja sincronias, seja pensamentos, possa então essa harmonia dos mundos efetivar-se mais graças a nós. Demos profundas graças e sabemos meditar agora um pouco, agradecendo à divindade.
sou o Espírito Divino, consciência luminosa, que aspira ao bem, à verdade e à liberdade e que luta com amor, sabedoria e compaixão para que o ser humano se mantenha como espírito individualizado, livre, sábio, consciente, e não seja manipulado, nem massificado, nem oprimido, nem destruído ou deformado. Tenhamos forças, sabemos estar em rede com outras pessoas ou pequenos grupos e lutemos pela preservação dos ambientes de Gaia, dos ecossistemas e da liberdade do ser humano e dos seus direitos e capacidades espirituais e fraternas. Amém.